Bom dia, investidores. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, a bolsa hoje está bem vermelha. A minha carteira está caindo em peso, menos a Petro, e a gente vê aqui que o Ibovespa está sofrendo uma queda de 1,26% hoje. E ontem teve aquela melhoradinha, mas como eu já tinha avisado no grupo, né, eu já tinha falado que a situação estava bem estranha e que nada mostrava que aquilo já era uma reversão de tendência, né? Então, isso só comprovou mais do mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da bolsa. Você vê que o ODX aqui está com uma tendência muito forte ainda, está com 58,11. Então, assim, é uma tendência bem esticada, bem forte. Repara que não tem nenhum repique aqui, ele continua bem inclinado, está com muita força essa tendência de baixa. Você vê aqui a linha de venda está muito forte e a de compra está caindo, né? Então, assim, a diferença entre ambas está muito esticado, está muito aberto esse gráfico ADX. Não vejo reversão. Você vê que o Bollinger aqui está bem aberto, mostrando a tendência, está em queda livre. Vamos ver o volume aqui, vamos estudar o volume de hora, que é bem interessante. Ontem, durante o pregão, ficou aquela comprazinha pequena. Nós temos aqui uma média, né, uma média de 20 que eu coloquei, né, para eu ter uma ideia da força do volume que está sendo colocado, se está rompendo a média ou não. Então ficou aqui o dia todo ontem. Quando de repente chegou aqui, ó, por volta das 4 horas da tarde, começou a ter um volume maior de venda, uma força vendedora maior. Hoje nós temos aqui o mercado já abrindo numa situação de queda. Não vejo nenhuma reversão, mesmo no gráfico de uma hora. Teve um pequeno repique aqui na força vendedora, mas o ADX, olha só, teve um pequeno declínio aqui ontem, no dia 14, mas já começou a subir novamente. Isso no gráfico de uma hora, ou seja, já está retornando novamente, né, a força da tendência de queda. Eu não vejo nada aqui no gráfico de um dia que mostra reversão de tendência. Eu já tinha dito, né, que ia chegar perto disso aqui mesmo, eu tinha falado que era 174, provavelmente, né, ó, já bateu, e está arriscado. Se romper isso para baixo, cair bem mais. Eu acho mais difícil, tá? Eu acho que já está num preço onde as pessoas começam a ficar confortáveis e comprar a bolsa. Então eu acho que não deve romper em direção aos 157 mil. A gente que tem perfil de acumulação de ações não deve ficar preocupado com isso, tá bom? Mas tem essa possibilidade, sim, eu tenho que ser bem sincero, tem essa possibilidade, embora eu ache pouco provável que ela já chega numa situação, numa zona de suporte aqui, onde os investidores começam a ser atraídos pelo valor depreciado das nossas ações. Então você vê aqui, é uma área de suporte, já aconteceu antes, retorno, ó, caiu aqui agora, deve ter agora um certo suporte para ela pegar embalo. Você vê que teve aqui, ó, bem pequenininho, você consegue ver, bateu no suporte e já ameaçou uma certa resistência, né? Mas só que olhando o tamanhozinho desse candle, o volume, para ver uma reversão, normalmente tem que romper aqui o volume, tem que romper a média, tem que ser um volume que está acreditando na coisa. Eu ainda não vi nada nesse sentido, tá? Não parece que ainda reversão. Houve aqui um teste, está parecendo que está havendo um teste, mas eu não vejo reversão ainda. Nós temos aqui indicadores que apontam mais para a continuação da tendência de queda. Então, é isso aí. E gráfico, cara, por mais que as pessoas fiquem falando, a análise gráfica não funciona. Funciona assim, é claro que no contexto, né? Você não pode olhar de uma forma sozinha, você tem que olhar também para as notícias que estão acontecendo no mercado. Mesmo porque toda a informação acaba refletindo no gráfico. Ainda mais hoje que nós temos assim a internet, mercado de ações, cheio de bots, cheio de robozinho, que rapidamente processa a informação no mercado e reage. Isso faz com que haja uma reação muito forte. E como eu costumo dizer, o fato de nós sermos mais lentos é uma vantagem, porque os bots fazem com que haja um efeito em cadeia, haja reações muito fortes, reações consideradas excessivas em qualquer direção. Isso dá meios para a gente considerar aquele movimento que foi excessivo e, de uma forma razoável, escolher
melhor, por incrível que pareça. Existe uma vantagem do pequeno investidor. Na verdade, uma grande vantagem. Então, hoje, eu começo com essa análise bem resumida, dizendo que na minha forma de ver, tá, no momento que é muito legal para a gente acumular. Agora, eu queria falar com vocês sobre outra situação. Eu queria falar com vocês hoje sobre a situação do Bitcoin. Então, aqui, eu estou com um gráfico do Bitcoin. E eu tenho aqui um gráfico que mostra a situação, o preço que ele se encontra em relação ao que foi comprado. Nós temos aqui valor de mercado versus valor realizado, tá? E temos aqui a pontuação onde, quando ele marca zero, abaixo de zero, quer dizer que o pessoal está com prejuízo. O pessoal que comprou o Bitcoin está no prejuízo. O melhor momento para comprar Bitcoin é nessa áreazinha verde aqui, tá? Desse indicador. Porque o que acontece? O pessoal que comprou está tendo prejuízo, então tenta reter aquilo ali. Consequentemente, o mercado tende a subir. Você está comprando um Bitcoin barato. Se você consegue comprar o Bitcoin aqui, você está comprando um Bitcoin barato. Então, esse gráfico ele é muito bom para mostrar em que situação nós nos encontramos. Você pode ver que o mercado do Bitcoin segue aquela situação cíclica, né? Em alguns momentos ele vai a 10, olha aqui, de marcação, 9, 8, olha só, 6, né? Aqui chegou a 7, 7,5, né? 7,5, que é essa área vermelha aqui que diz que é topo, tá certo? Topo. E olha aqui, o normal onde ele fica, tá? Onde eu posso dizer que ele passou em todas as situações, mas enfim, é um mercado cíclico, tá bom? E olha só o que está acontecendo agora, ele está começando a subir, mas ele está agora marcando 0,83. Nessa situação, ele está numa fase de acumulação bem interessante para quem quer comprar. E, por que não dizer, né? Eu não gosto dessa palavra, ninguém gosta, mas especulação. Seria mais interessante você comprar o ETF na bolsa. E vamos falar sobre esse ETF aqui, ó, o Hash 11, tá? Você vê aqui, ó, que o Bitcoin, ele continua, se bem que o Hash 11 não é só Bitcoin, tá? Mas ele continua subindo, tá? Lentamente, mas sobe. Vamos ver aqui, ó, no site aqui, TradingView. Vamos ver aqui o Bitcoin. Esse aqui é o Bitcoin? Não, esse aqui é o Ibovespa que eu estava analisando. Vamos ver aqui o BTC, propriamente dito. BTC, está aqui. Hoje ele está em queda e abre uma oportunidade interessante. Nós temos aqui, ó, algumas médias. Eu coloquei aqui uma média de 50 pelo mínimo diário e a média pelo máximo diário, tá? Então nós temos aqui, ó, pelo preço máximo do dia, pelo preço mínimo do dia. Então nós temos aqui cria-se esse pequeno desvio. A máxima, tá? E aqui a mínima. Eu marquei dessa maneira. Ótimo. Então nós temos esse caminho que se abre aqui, ó. Tá vendo? Em alguns momentos ele fica mais estreito, fica mais largo. Beleza. O que acontece? Deve notar que ele está batendo, ele está sempre acima da máxima. Olha só. Ele já está assim há algum tempo. Está assim desde abril, né? E ele mudou a tendência está de alta na média de 50 dias. Está acima dessa média de 50. Ótimo, beleza. Ele está performando bem o Bitcoin e ele está numa área de acumulação. Se a gente utilizar o ETF, a gente pode usar esse ETF para fazer compra do nosso Bitcoin pela bolsa, sem a gente ter que esquentar muito a cabeça em relação a isso, tá? Eu prefiro por aqui, para mim é mais cômodo. Mas o que eu queria te mostrar em relação a esse ETF é que nós temos aqui um mercado de opções muito interessante em relação a isso. E o mercado de opções é puramente especulativo, né, de certa forma. Mas vamos ver aqui, para 25 dias. É extremamente lucrativo. Vou mostrar para vocês que dá para lucrar, né? Assim, se eu for aplicar R$ 5.000, já dá para eu começar a lucrar em torno de 5% ao mês, ou até 10%. Pedro, sim, dá para fazer. Eu vou explicar para vocês como. Olha aqui, uma especulação simples, para ver como é que bolsa de valores, ela é bem interessante, ela tem muitos meios de ganhar dinheiro, tá certo? E quem fala que não, sei lá, cara. Qual é? Eu sou investidor na veia, tá? Todo o meu dinheiro está aplicado em bolsa. Eu já falei que tem aqueles corretores, né, que adoram ficar naquela situação assim, que fala, não, é muito difícil, por favor, não olhem, tal, paga para mim que é muito mais fácil, eu vou dar para você sinais. Pô, meu amigo, hoje em dia, com computador, internet, vários sites oferecendo serviços de indicadores, pô, múltiplos que você pode ver das ações, não sei, cara.
Não sei. Vale a pena? Vale a pena vocês fazerem a fortuna de pessoas? Porque tem pessoas aí, são corretores, mas ele tem dinheiro. Tem sim, tem dinheiro feito com o seu dinheiro. Ele vende curso para você e ele aplica lá no CDI. Pô, sério, cara? Vai cair nessa? Por favor, né? Então, assim, vamos lá. Mas, Pedro, você está falando muito, mas não mostrou nada. Vamos ver então. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só que interessante. Vamos supor, tá? Você tem quanto? Vamos supor que cerca de 5 mil reais eu quero aplicar. Então vamos ver aqui, eu vou comprar 5 mil. Ó, vou gastar para comprar 100 e eu vou gastar 5.162. Beleza. Show de bola. Então eu vou comprar o ETF, eu vou manter esse ETF. Primeira coisa que eu vou fazer. Depois, mas eu vou colocar em separado aqui para você conseguir ver, tá? O que vai acontecer. Comprei, tá certo? Ó, vou digitar lá, ó, envio ordem, digito a minha senha, vendo. Melhor, compro. Show de bola. Primeira etapa eu fiz. Comprei 100. Agora, o que eu vou fazer com esse 100 para ele render grana para mim, independente do variável, né? Porque uma hora eu compro por um valor, depois está num outro valor, eu compro a 51, amanhã está 50, eu quero tirar dinheiro do mercado, cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar, tá? Eu vou pegar aqui, ó, 25 dias, beleza, olha só, para o dia 19 de junho. Nós estamos aqui dia 15 de maio, então um pouco mais de um mês, eu vou praticamente um mês, né? São 25 dias úteis. Eu quero fazer uma coisa para eu ganhar dinheiro, definir minha situação, que eu não tenho muita paciência de ficar esperando e tudo mais. As ações estão lá, paradinhas, esperando, beleza. Mas enquanto isso, eu sou meio nervoso, eu quero ganhar um dinheirinho aqui. Beleza, vamos ganhar um dinheirinho? Então, olha só, você já comprou, tá? Você tem que ter um respaldo ali, tá certo? Que vai estar valorizando, vai estar ali, parado, o seu ETF. O que você vai fazer? Você vai chegar aqui, então, nesses 25 dias, tá vendo essa barrinha azul aqui? Isso significa aonde o preço está. Está mais ou menos aqui, está um pouco acima do 51 e antes do 52, exatamente, tá? 51 e 55, essa barrinha azul. Eu venho aqui desse lado, que é Call, você vê aqui Call e Put. Eu estou usando Profit, tá? Que é uma plataforma, Profit, que é uma plataforma que estou usando um módulo de opções, só para vocês saberem, mas dá para fazer sem isso também, tá? Dá para fazer sem isso, depois eu explico para vocês. Mas vamos aqui continuar usando minha plataforma aqui, que é da XP, e melhor, a minha corretora é XP, mas essa plataforma existe em várias outras corretoras. Tem Natoro, tem Genial, tem todas têm o Profit. Tem até outras plataformas também. Mas então, vamos lá. Novamente, localizo aqui. Então já tenho aqui, ó. É para daqui a um mês. Isso é importante. Estou na aba de Call e tem Put. A Call, a minha obrigação, o meu direito começa a partir do momento que a ação está acima de um determinado preço. Gravem isso. Call. E um método mnemônico para vocês é o seguinte, pensa, call começa com C. C, cabeça. Cabeça está em cima. Então, olha só, beleza? Minhas obrigações e os meus direitos começam a partir de que o valor, né, da ação, a cotação da ação esteja acima do meu strike. Mas o que é strike? Eu vou explicar, mas pense nisso, acima. Tá? E aqui nós temos do outro lado put. O que é put? Put começa com P. P, lembra pé. Pé está embaixo. Então, as minhas obrigações e os meus direitos começam quando a cotação estiver abaixo do meu strike. O que é o strike? O strike são esses valores aqui, ó. Tá vendo? Aqui são strikes. 55, 54, 53. O strike é o valor que eu vou me obrigar. Vai ser o valor da obrigação. Tá bom? Vai ser o ponto, né, de start da minha obrigação, do meu direito. Entenda, eu comprei o ETF a 51,67 no nosso exemplo, beleza? E agora eu vou me comprometer a vender por um determinado valor se ele estiver acima de um determinado strike. Eu vou escolher aqui o strike agora. Ó, vamos ver aqui o strike. Ó, 8%. Isso quer dizer, ó, eu vou vender a 56 reais se o ETF ultrapassar 56. Então, o que acontece? Eu estou me comprometendo com alguém a vender a 56 se, de repente, o ETF explodir a 57, 58, 59, não importa. Eu vou vender a 56. Entenderam isso? Isso aqui no caso da call. Eu vou vender.
Então, olha só, vender aqui vamos ver, eu vou escolher aqui, ó, exatamente, a 55, tá? A 2,29. Tenho essa obrigação de vender os 100 ETFs que eu tenho, se ultrapassar a R$ 55. Então, observe bem que esses R$ 55 já seria um acréscimo de renda para mim, em um mês, de 6,53%, viu? Eu comprei, olha só, se eu for exercido, se o preço disparar, eu seria obrigado a vender, mas eu ia vender com lucro de 6,55%, quase 7%. Qual é a aplicação que te dá isso, cara? Qual é a aplicação? Tudo bem, mas não é só isso. Não é só isso. Por essa obrigação que eu me comprometi com alguém, eu vou receber alguma coisa. Porque, pô, caramba, só isso? Né? Tem que ter um faz-me rir também. O cara, pô, a minha ação vai subir a 60, o cara vai comprar 55. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso é exatamente isso aqui, ó. 2,28 por ETF, multiplicado por esse 100 aqui, eu tenho aqui, ó, R$ 229. Quando será depositado para mim, Pedro? No dia seguinte. Eu me comprometo hoje. Em 24 horas vai cair na minha conta esse dinheiro. É claro que a gente está hoje na sexta-feira, então o que acontece? Esse dinheiro só vai cair para mim lá na segunda. É isso aí, porque é um dia útil, tá bom? Então, assim, mas o que representa esses 229? Representa 4,42%. Ou seja, todos os meses eu vou poder vender, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, me comprometer a vender por 5% a mais. Bem, se for exercido, o que acontece? Eu vou vender a R$ 55. Se a ação subir, ou melhor, se o ETF subir a esse valor do strike, atingir o strike, eu vou ter que vender, mas já vendendo no lucro. E embolso também a taxa do compromisso, 229, ou seja, não desconta isso daí, isso aí já é meu, de qualquer jeito já é meu. Mas corre o risco de não atingir, né, cara? Corre o risco de permanecer aqui, lateralizado, subir um pouco, mas não chegar aos 55, corre o risco de descer. O que acontece, Pedro? Você fica com dinheiro. Você já começou ganhando 4,43 por mês. E aí, o que eu faço no outro mês, Pedro? Lanço normalmente acima do meu preço médio, né? Então, se eu adquirir por R$ 51,66, eu vou lançar sempre acima desse valor. Eu só estou querendo dizer para vocês que tem uma forma de vocês ganharem um dinheirinho sempre, se o mercado estiver lateralizado, se não descer muito. Se descer muito, eu conheço pessoas que fazem um lançamento mesmo assim, cara. Tá? 5% acima. Ah, mas desceu 10, perdi 10. O pessoal faz lançamento 5% acima, 10%. Não importa. Vamos dar uma olhada aqui no caso desse ETF. Se eu tivesse que fazer um lançamento muito maior, tem até 12% e ainda paga 1,55. Vamos dar uma olhada? O que isso representa? Representa 3% mesmo assim. Se eu lançar a call, o compromisso de vender a 12%, eu ainda estou tendo um lucro de 3%. Se fosse exercido, seria 3 mais 12, 15%, minha mãe. Ou seja, uma aplicação que me permite explorar a possibilidade de ganhar 15% em um mês. Pô, cara, caramba. E aí? Olha só, eu mostrei para vocês em ETF, eu quis mostrar para vocês em ETF, porque fica muito mais interessante do que mostrar com ações. Só queria mostrar para vocês um detalhe também. A liquidez não é muito grande. O que eu quero dizer com isso? Não adianta vocês colocarem 10 mil e tentar vender aqui as opções, porque você vai notar aqui, livro de oferta, que só tem aqui a 100, tem aqui a 200. É muito pouco, tá? Então isso aqui é para quem está querendo ali lucrar alguma coisinha, mas infelizmente a gente não tem muita liquidez nesse mercado, tá? As ações têm mais liquidez, tá certo? Então, assim, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Tem como ganhar dinheiro, tem como fazer isso que eu fiz aqui com as ações também, tá? Exatamente da mesma forma, só que com ações. E esse tipo de operação que eu fiz é um pouco mais avançada, vocês têm que fazer com muita atenção. Nunca venda o call a descoberto. A descoberto é você não ter o ETF, não ter ação. Por quê? Porque se não dispara, isso já quebrou muita gente. O cara não tem. Quando você tem a ação, você só entrega. Tá, beleza, e entrega sempre com lucro. Agora, quando você não tem, você vai ter que comprar no mercado. Se a ação disparou, meu amigo, teoricamente a sua perda é infinita, tá? Você não sabe até onde a ação foi. E aí a coisa complica, porque existe aquela procura por ação desesperada, provavelmente você não vai ser o único, e nessa situação você acaba se ferrando, tendo que comprar muito mais caro no mercado. É o tipo de operação que arrebenta com muita gente. Agora, se você fizer venda coberta, como eu fiz, que é comprar o ETF e depois vender
call desse ETF, tá beleza. Tá bom? Isso é só mais uma operação que eu queria mostrar para vocês, que é simples de fazer. E o mercado está crescendo. Mais tarde a gente deve ter mais liquidez a respeito disso daqui. Tá legal? Valeu, prepare-se para a queda, tá? E essa aí foi mais uma ideia para vocês por conta do que a gente vai ter que esperar suportar no mercado até as coisas começarem a melhorar, tá ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Fui.